Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. No programa de hoje, o Brasil Consciência vai fazer um passeio pelas ciências biológicas. Você vai conhecer a brasileira que ganhou o Prêmio Nobel de Alimentação e que garante que o país pode até quadruplicar a produção de todos os alimentos se investir em tecnologias já disponíveis para o campo. Nós também vamos mostrar para vocês que uma moradora de São José dos Campos flagrou sem querer um ritual de acasalamento raríssimo de ser registrado na natureza entre duas cobras cascavéis. Veja na entrevista a seguir. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. E agora a gente vai revisitar um assunto que a gente já havia falado, abordado em 2021. A gente está em contato com a bióloga Eletra de Souza, que é pesquisadora doutoranda da USP de São Paulo, para falar sobre a pesquisa dela com cobras, mais precisamente sobre a prevenção de acidentes ofídicos. A Eletra de Souza, para você que acompanha o nosso programa ou para você que não se lembra, era uma pesquisadora que em 2021 estava iniciando o doutorado dela para pesquisar jararacas e estabelecer algum tipo de relação entre o comportamento delas e os acidentes usando monitoramento via rádio. A gente vai falar com ela agora por conta de 2 vídeos que viralizaram nas últimas semanas aí no Brasil. Acompanhe. Uma verdadeira paz esse lugar, né? Estamos aqui agora no condomínio. O primeiro caso foi divulgado no início de maio. A corretora de imóveis Sani Galdino, de 26 anos, gravou o momento em que foi atacada por uma cobra cascavel às margens da BR-60 em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ela mostrou detalhes do atendimento com o SAMU, inclusive a marca das presas da cobra. Gente, olha ali! Cascavel. Meu Deus! Elas são, só que Olha os cobras que a gente achou ali. O outro caso foi registrado praticamente uma semana antes em São José dos Campos. Neste não houve ataque, mas, mesmo sem querer, a moradora Jéssica Marques acabou fazendo um raro registro de um ritual de acasalamento da cobra cascavel. Muito bem, e tem uma peculiaridade, inclusive. A Eletra é de São José dos Campos, onde a gente tem esse registro aí dessas 2 cobras. Eletra, eu estava me preparando para perguntar para você se essas cobras eram um casal, mas você já me alertou que não. O que é esse comportamento aí que a Jéssica conseguiu registrar às margens da Via Norte? Então, esse comportamento, ele é super interessante, inclusive, né, para nós que estudamos serpentes, é super difícil de encontrar na natureza, e ele representa um comportamento de combate entre 2 machos. Então, algumas espécies de serpente, né, não só de serpente, mas outros répteis também, durante a época de acasalamento, os machos eles entram em disputa pelas fêmeas. E essas disputas elas podem ser inclusive físicas, né, como é o caso da cascavel. Então, esse comportamento a gente chama de dança combate. E a ideia desse comportamento é que o macho que cansar por último tem acesso à fêmea, né? Então ele ganha a disputa e ele tem vantagem em acesso à fêmea. Poxa, que coisa interessante. É comum registrar esse tipo de ritual? Não é comum, é super difícil. Sempre que a gente tem um registro desse em natureza, a gente inclusive costuma publicar esse registro, né, em artigos científicos, para corroborar, né, que é um comportamento reprodutivo que acontece na época de reprodução, porque a gente está, né, na época de reprodução das cascavéis, que é agora no outono e inverno. E sempre que a gente observa um comportamento desse na natureza, a gente tenta relacionar, né, com a época do ano,
com se esse comportamento está previsto para acontecer nesse momento e tal, e tudo isso ajuda a gente a corroborar essas hipóteses de que seja um comportamento reprodutivo que aconteça aí na época reprodutiva da espécie. Muito interessante, principalmente esse aspecto aí de ser um ritual de acasalamento. Só uma dúvida, eles não se picam enquanto eles estão disputando, é só um exercício de força entre eles? Em geral, eles não se picam. Pode acontecer, já a gente já teve relatos, principalmente em cativeiro, né, de picadas acontecendo. Mas em cativeiro a situação é outra, porque em geral os bichos ficam de fato mais estressados, né, em situações de cativeiro. Mas na natureza a gente nunca teve nenhuma observação de picada, então eles realmente fazem um trabalho aí de resistência e força, né? Ver quem aguenta mais tempo, fazendo aquela dança toda e tal. E provavelmente havia uma fêmea ali por perto que eles estariam disputando. É, sim, provavelmente ela estava por ali. A Eletra de Souza, ela é especializada em ecologia de serpentes e lagartos, principalmente nessa questão da biologia reprodutiva. E esse período aí de reprodução tem alguma relação ou não com o outro incidente, o outro vídeo que a gente viu da cascavel que atacou lá a moradora que andava às margens da rodovia em Goiás? Então, na época reprodutiva, em geral, os machos, né, eles estão mais ativos em busca das fêmeas e engajando, né, nesses rituais. Então, digamos que esse período é um período bastante estressante para esses animais, assim, né, porque eles têm uma alta demanda de gasto energético justamente para conseguir se reproduzir. E lembrando que serpentes, né, são animais ectotérmicos, né, ou seja, são animais que regulam a temperatura de acordo com a temperatura ambiente, e isso já faz com que ela seja energeticamente um pouco mais deficiente do que nós, mamíferos, por exemplo. Isso gasta muita energia para manter as forças vitais do animal, né? Então, nessa época reprodutiva é comum que os machos, principalmente, estejam mais ativos, então os encontros com serpentes também podem aumentar devido a essa maior atividade. E acidentes podem acontecer, né? Então, nessa época de reprodução é mais comum acontecerem acidentes, justamente por causa da maior frequência de atividade dos animais. Algumas pessoas não têm conhecimento, mas os acidentes sofídicos eles são considerados, tem um termo que vocês biólogos usam, doença negligenciada, Doenças tropicais negligenciadas, isso. doenças tropicais negligenciadas, como a dengue, como doenças transmitidas por mosquito. E há uma alta incidência no Brasil, que inclusive motivou os seus estudos com a jararaca. Eu gostaria que você falasse um pouco disso e como que está atualmente o seu estudo com esse animal. Sim, os acidentes ofídicos, eles são considerados doenças tropicais negligenciadas porque eles afetam principalmente o sul global, né? E pessoas em situações de vulnerabilidade econômica, como, por exemplo, trabalhadores rurais, populações indígenas. Aqui no Brasil, a gente tem uma incidência considerada alta, né, de acidentes ofídicos, mas não tão alta quanto outros países, como países da África ou até a Índia e etc. Mas esses acidentes são bem frequentes aqui no Brasil e nós temos a sorte de termos tratamento gratuito disponibilizado pelo SUS, né? A ideia de categorizar esses acidentes como doenças tropicais negligenciadas é justamente para chamar a atenção dos países onde esses acidentes acontecem, para que o aporte de soro, né, que é o tratamento eficaz contra a picada de serpentes, seja mais amplamente distribuído e chegue em regiões onde ele é realmente necessário, né? Então, esse é o objetivo da Organização Mundial de Saúde quando coloca os acidentes ofídicos como essa categoria de doenças negligenciadas. O meu trabalho ele busca entender como o comportamento das serpentes pode influenciar na ocorrência desses acidentes, né? Então, quando a gente pensa nos acidentes ofídicos, a gente tem que pensar da perspectiva tanto dos animais quanto dos humanos também, que estão ali dividindo espaço com esses animais, né? Então, eu parto um pouco desse princípio do ponto de vista dos animais
e eu estudo o comportamento espacial deles. Então, eu quero entender como que o fato deles utilizarem o espaço, como os hábitats que eles escolhem, vão afetar ou não a ocorrência desses acidentes e a distribuição desses acidentes no tempo e no espaço, né? Então, eu relaciono os hábitos de vida, as taxas de movimento com períodos do ano, épocas do ano, para tentar identificar possíveis épocas mais frequentes onde os acidentes podem ocorrer de acordo com essas características dos animais. Não, eu ia ressaltar para o nosso telespectador que os dois incidentes que a gente mostrou foram com cobras cascavel. Mas a pesquisa da Eletra de Souza, ela é feita com a espécie que registra o maior número de acidentes, né? 80%, conforme os dados que ela passou para a gente, dos acidentes ocorridos no Brasil são com as espécies de jararaca, e ela estuda uma espécie de jararaca, a jaracuçu, pronunciei correto, Eletra, é isso mesmo? Em É isso mesmo. acidentes lá no Vale do Ribeira, que tem um alto índice de acidentes com esses trabalhadores rurais, é por isso que ela está trabalhando lá. O trabalho dela é tão interessante que eu até gostaria que você detalhasse isso. Você amarrou um sensorzinho nas cobras e ficou perseguindo elas por lá para poder registrar o comportamento? É, mais ou menos. A gente não amarrou porque as serpentes elas trocam de pele, né? Então a gente ia perder esses rádios com muita frequência. Mas Perdoe a a gente ignorância aí. Não, tudo bem. Tem muitos trabalhos que fazem isso, mas são trabalhos de mais curto prazo, né? Que não tem problema se o bicho fugir e deixar o rádio para trás. Como o meu trabalho era de longo prazo, o ideal é a gente fazer um implante. Então, a gente tinha radiotransmissores, né? Que são dispositivos que emitem frequências de rádio, igual qualquer rádio aí. E aí a gente implantava esse dispositivo na cavidade celomática ali, né, da serpente, com a antena sob a pele. E através de uma antena mesmo, a gente ia sintonizando no nosso radioreceptor o canal, né, que a serpente estava ligada. E a partir disso a gente ia conseguindo rastrear ela no ambiente. E a gente fez isso ao longo de 2 anos, com 10 indivíduos de Botrop jararacuçu, né, que é a jararacuçu. E essa serpente, né, ela é uma serpente que ocorre em Mata Atlântica, principalmente em baixas altitudes, né? Então é, por exemplo, uma jararaca comum no litoral, aqui de São Paulo, e no Vale do Ribeira, que é uma região que está a 90 metros acima do nível do mar, ela também é bem comum lá. Mas ao longo do Brasil a gente tem mais de 35 espécies, né, de jararaca. Tem espécies que ocorrem só no Cerrado, tem espécies que ocorrem só na Caatinga. Enfim, é um gênero super bem evoluído aqui no Brasil, principalmente no Brasil, na verdade. E cada região vai ter a sua jararaca mais frequente. E o veneno dessa cobra, no caso de um acidente, ele costuma ser fatal? Existe alguma relação de uma ser mais perigosa do que a outra? Então, sim, cada espécie de jararaca costuma ter algum componente diferenciado na composição do seu veneno. Em geral, o veneno da jararaca, do grupo jararaca, é um veneno mais hemorrágico, ou seja, ele tem uma ação local, gerando forte dor, a coagulação fica comprometida, então a pessoa tende a sangrar com bastante. O que pode acontecer é uma falência generalizada do músculo, né? Principalmente os músculos aí responsáveis pelas atividades vitais, né? Do nosso organismo. Mas ele tem uma dose, uma taxa muito baixa de fatalidade, né? O grande problema do acidente botrópico, né? O acidente com jararacas, é de fato a comorbidade. Então, algumas pessoas podem perder funções, né, do membro que foi atingido, pode ocorrer amputações, né? Porque pode acontecer necrose. Então, o grande problema, né, dos acidentes ofídicos em geral costuma ser a comorbidade e não exatamente a fatalidade. Existem, claro, alguns acidentes que levam a óbito,
principalmente, né, dependendo da condição de saúde da pessoa, a idade ou até a quantidade de veneno que foi injetada, né, em cada picada, porque isso também pode variar. Então, sim, existem fatalidades, né? Lógico, mas o grande problema mesmo é a comorbidade, o fato das pessoas terem que se ausentar dos seus espaços de trabalho e todo o gasto de saúde pública que fica, né, depois de um acidente ofídico. Muito bem. Bom, e como é que está o estágio da pesquisa atualmente? Em qual momento que você está nesse momento, Eletra? Bom, agora eu estou no último ano do meu doutorado, então eu estou escrevendo a minha tese, analisando meus dados, e eu espero terminar agora no final desse ano. Eu já fiz toda a coleta de campo, né? Toda a coleta de dados. E agora eu estou mesmo olhando para esses dados e tentando relacionar eles com as perguntas que eu tenho, né? Então eu estou tentando identificar taxas de movimento maior ou menor ao longo do ano, se existe diferenças entre machos e fêmeas, se as espécies ocupam lugares de descanso que a gente pode identificar algum tipo de padrão, né, entre esses espaços, porque eles são animais bastante sedentários, né, na verdade, então eles apresentam diversos momentos de ficar simplesmente parado no mesmo lugar. Eu estava até fazendo essa análise ontem. Tem uma dos meus indivíduos que ficou parado no mesmo lugar por 93 dias. Então, a gente também tenta identificar, né, quais são esses lugares que elas escolhem para ficar ali quietinhas, né, por bastante tempo, e por que que elas escolhem ficar paradas por tanto tempo, né? Então, são todas essas coisas que a gente coletou em campo e que agora eu estou olhando com mais calma para tentar, identificar padrões, né, nesses comportamentos. Que coisa interessante, 3 meses parada, ela não se alimentou nesse período? Provavelmente sim, porque essa espécie ela se alimenta de uma estratégia que a gente chama de senta e espera. Então ela não corre atrás ativamente das suas presas, ela fica ali quietinha e assim que passa uma presa, ela se aproveita disso para se alimentar. Então ela pica, espera a presa morrer e vai atrás da presa para se alimentar. É uma estratégia que a gente chama de senta e espera, e dentre as serpentes tem diversas espécies que apresentam esse tipo de estratégia. Nossa, que coisa mais interessante, bacana mesmo, Eletra. Bom, para quem não se lembra, né, em 2021, quando a gente abordou a Eletra pela primeira vez, foi porque ela havia sido selecionada pela revista Nature para uma divulgação mundial, né, como que o cientista se parece, e fizeram lá a publicação de uma foto dela trabalhando no laboratório. Agora, no ano passado, em 2024, essa exposição foi para uma estação de metrô em Londres. Chegou aí lá em Londres ver sua foto, Eletra? Infelizmente não. Não tive esse dinheiro todo, não, para ir lá tirar uma foto. Mas eu pedi para um amigo meu falar com uns parentes dele, que ele é de Londres. E aí a irmã dele foi lá e tirou foto para mim. Então tá certo. Olha, eu quero agradecer demais, Eletra, a sua participação aqui no nosso programa. A gente deseja sucesso aí no seu doutorado e que essa pesquisa possa ajudar a minimizar aí os acidentes ofídicos. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Fico à disposição. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente entrevista a pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria, vencedora do Nobel da Alimentação. É um instante só, não sai daí. Minha trajetória, na verdade, nem começou na faculdade, começou muito antes, quando eu era criança, porque eu adorava biologia, tá? Minha avó era professora de ciências, tinha muita paciência comigo, fazia um monte de experiências no fundo do quintal. E daí, quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro que chamava Caçadores de Micróbio. Daí, no dia seguinte, eu decidi, nossa, eu quero ser microbiologista, avó, é isso que eu quero na vida.
Só que eu não gosto de sangue, hospital, essas coisas, né? Eu gosto muito de natureza. Então, por isso que eu fui para agronomia. Mas eu já sabia na agronomia que eu queria ser microbiologista. Nós somos um país agrícola. 1/3 do nosso PIB depende da agricultura. E para fazer agricultura, você tem que usar fertilizantes químicos, né? Só qual é o problema? Fertilizantes químicos, eles são caros. Então, nós trabalhamos, selecionamos micro-organismos que podem substituir esses fertilizantes químicos. Se nos anos 70 nós tivemos a Revolução Verde pelos usos de fertilizantes químicos, agora em 2020, né, nessa década, nós estamos na micro-revolução verde, que é o uso dos micro-organismos para produzir mais, numa agricultura regenerativa. Nós nem falamos mais só de sustentável, a gente vai conseguir até regenerar, voltar cada vez mais a um solo saudável, a produções elevadas, mas que são produzidas de um modo sustentável. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente volta nesse bloco com a honra de entrevistar a brasileira que foi laureada com o assim chamado Prêmio Nobel da Agricultura. Eu estou falando da pesquisadora Mariângela Hungria, que é da Embrapa Soja e que foi laureada no último dia 13 com o prêmio da World Food Prize, reconhecido, como eu disse anteriormente, como o Nobel da Agricultura. O prêmio é concedido anualmente a pesquisadores que têm contribuição relevante para melhorar a qualidade e a disponibilidade de alimentos no mundo. Doutora Mariângela Hungria foi graduada em agronomia pela Exalc da USP, tem mestrado em solos e nutrição de plantas também pela Exalc da USP, fez doutorado em ciência do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutorado em 3 universidades dos Estados Unidos. O anúncio do prêmio para a doutora Mariângela condecora mais de 4 décadas de dedicação à pesquisa em agricultura no Brasil. Doutora Mariângela foi uma das pioneiras na defesa da fixação biológica de nitrogênio no solo e, ao longo da carreira, desenvolveu dezenas de tratamentos que substituem os fertilizantes sintéticos por elementos biológicos. A estimativa por baixo é de que as tecnologias que a doutora Mariângela desenvolveu tenham sido usadas em mais de 40 milhões de hectares no Brasil, economizando cerca de 25 bilhões de dólares por ano em insumos para os nossos agricultores. Ela está na Embrapa desde 1982 e também é professora universitária nas redes federal e estadual de ensino lá do estado dela, no Paraná. Doutora Mariângela, muito obrigado por a senhora ter aceitado o convite do nosso programa. A gente está bastante honrado por fazer esse passeio pelas ciências biológicas. Como que a senhora recebeu esse prêmio? Qual foi o sentimento da senhora ser laureada com um prêmio tão importante? Olha, foi uma super emoção, um misto de. Olha, parece que um turbilhão, um filme da minha vida científica passou na hora que eles falaram, mas incredulidade, sabe? Porque realmente porque o que acontece? Existe o prêmio, as categorias do prêmio Nobel, né? E não existe agricultura ou produção de alimentos ou segurança alimentar nessas categorias. E em 1970, Norman Borlaug, que era também um engenheiro agrônomo, ele fez aquilo que se chamava de Revolução Verde, ficou chamado de Revolução Verde, porque o mundo estava muito preocupado com a teoria malthusiana, que a população cresceria exponencialmente,
realmente a produção de alimentos já estava faltando. Então, ele fez que, com o melhoramento, e na época ele trabalhou o melhoramento de trigo e de milho, junto com uma adubação pesada de químicos, conseguiu aumentar muito a produção de alimentos e tirou milhões de pessoas da fome. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por isso, porque não existia categoria, né, de produção de alimentos ou agricultura. E ele, então, criou uma fundação que ele falava que era muito injusto não ter essa categoria, e ele queria fazer um prêmio à altura e nos mesmos moldes do Nobel. Então, por isso que ele é chamado, né, ele não é um prêmio Nobel, mas ele é o Nobel da Agricultura. Então, imagina, eu aqui no interior do Paraná, com todas as dificuldades da ciência brasileira, todas as dificuldades do tamanho do país que a gente quer atender todos os agricultores, receber a notícia que ganhou o equivalente ao Nobel, entende? Nossa, até agora está difícil de acreditar, viu? Mas como é que a senhora recebeu o prêmio? Alguém ligou para a senhora, viu uma cerimônia que a senhora estava assistindo? Como é que foi? Não, foi assim, foi em fevereiro eu recebi um e-mail que eles queriam fazer uma videochamada, porque quando eles entregam lá o prêmio, tem uma semana que chama de diálogo Norman Burlock, que é muito importante. Assim, são palestras, discussões, as mais relevantes do mundo no nosso tema. E eu entendi nessa semana. Eu fiquei super histérica e feliz. Falamos, e eu comecei a falar feito uma louca, porque eu estava muito feliz, falando, ai, não acredito, eu vou poder falar, olha, os biológicos brasileiros, a gente pode falar muita coisa para o mundo, porque está um sucesso, porque eu tenho resultados incríveis, nem acredito que vocês vão dar essa oportunidade para mim, sabe, assim, histérica mesmo. E 3 pessoas assim, né? E daí eles falaram assim, agora a gente pode falar? Eu falei, ai, desculpa, tal. E aí que eu estava empolgada demais. Claro, podem falar realmente o que vai ser. Dentro de mim, eu já pensei que eles iam falar, não, vamos cortar essa mulher, que essa mulher é louca, né? Não queremos isso aí. Daí eles falaram, não, olha, você vai ter muita oportunidade de falar, mas não vai ser uma palestra, você vai vir e vai falar porque você ganhou o prêmio. Eu, que prêmio? Eles, não, o prêmio. Eu falei, o prêmio? Eles falaram sim, o prêmio. E ainda ganhou sozinha e foi por unanimidade do comitê, que é um comitê secreto, né? Que a gente não pode falar quem é. Nossa, eu comecei a chorar, né? O que eu ia fazer? Eu comecei a chorar, falei, não, não acredito, não é verdade. E eles falaram, e daí era a presidente lá da fundação, era o ex-secretário da Agricultura dos Estados Unidos, que foi do governo Biden, e mais um membro lá da fundação. Só que daí eles falaram, só que tem mais uma coisa. Eu falei, e o quê? Você tem que tem que comprovar, não, tem que garantir que você vai vir aqui na semana de outubro, né? Obrigatório que você venha aqui presencialmente. O anúncio vai ser feito, você não vai estar presente no anúncio, mas você está proibida de comentar com qualquer pessoa sobre o prêmio, e o anúncio vai ser em maio. Então, eu falei, qualquer pessoa fala, tá bom, um familiar, um colega, tal, não mais do que isso, porque não pode vazar. Então, você imagina que você saber, e ainda eu, né, que sou assim, meio aberta, né? Você saber que você ganhou o top do prêmio, não poder contar para ninguém por 2 meses. Olha, essa parte acho que foi a mais difícil mesmo. Daí, no dia 13, nossa, eu estava super nervosa, porque até o fim, ai, será que eles vão me anunciar mesmo? Será que não vão mudar de ideia? E daí, dia 13, assim, eu fui até para São Paulo, que minha filha mais velha mora lá. Eu falei, eu quero assistir junto com as 2 filhas, né? Então, fui com a filha mais nova para assistir com a mais velha, e daí, pelo menos, eu pude falar, né? Que nem eu estou falando aqui com você. E deve ter sido difícil ir trabalhar esses 2 meses, entrar na Embrapa e não contar para ninguém, né? Nem fale, olha, foi difícil. Doutora, a gente está vivendo, ou tem vivido no nosso país, no mundo mais ou menos, né? A mesma coisa, uma discussão entre preservação
do meio ambiente e a turma do negacionismo que acha que tem que desmatar, produzir enfim. E a senhora, pelo trabalho da senhora, economizou ou permitiu que se lançasse muito menos CO2 na atmosfera Sim, por conta do uso de material orgânico. Como é que a senhora vê essa discussão e o que que a senhora falaria para essas pessoas? Existe possibilidade de manter a produtividade sem agredir o meio ambiente? olha, para nós do Brasil, e como existe? Então, eu acho assim, todos esses anos a gente contribuiu muito com essa parte dos biológicos, e eu acho que esse prêmio foi dado realmente por essa trajetória de ter começado com biológicos numa época que ninguém acreditava, porque a gente estava justamente, olha, eu entrei na faculdade na metade da década de 1970, o Norman Borlaug tinha ganho o prêmio que falava de adubação pesada em 1970, então a gente estava no auge. Então se achava que a agricultura de larga escala só podia ser com adubação química pesada. E eu, então, nessa época, falando, não, olha, tem um espaço para os biológicos, vamos trabalhar nos biológicos. E nunca ter desistido para isso, certamente contribuiu hoje para aqueles números que você deu, tá? Que é 40 milhões de hectares, só com a cultura da soja, o que a gente deixou de gastar com fertilizante nitrogenado, 25 bilhões de dólares, e um número que você citou, que é muito importante, só na cultura da soja, não ter usado fertilizante nitrogenado, evitou a liberação para o meio ambiente de 240 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Agora, em relação à sua pergunta, né, se a gente pode produzir sem desmatar, é justamente ao que agora eu comecei a me dedicar e quero até o final da minha carreira. Veja só, e eu sou bastante crítica e sou muito sincera, sabe? Eu realmente não meço as consequências. Quem fala isso é mau produtor, tá? Porque o que que a gente tem hoje? A gente tem, por exemplo, pega a soja, a cultura da soja, aí a gente anda patinando, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de soja do mundo, mas a gente anda patinando aí na produtividade, sabe? Fica ali 3.000, 3.200, 3.300, sendo que a gente sabe que o potencial é 7.000, 8.000 quilos por hectare, o potencial das cultivares que a gente tem hoje. E tem agricultor que produz, então eu falo, não é nem o tanto, mas que seja de 3.500 para 5.500, que é super razoável. Nós temos hoje tecnologia para isso. Vários produtores produzem. Então, vamos passar de 3.500 para 5.500, usando as tecnologias que estão disponíveis para o agricultor? Vamos. Então, precisamos aumentar, expandir para continuar produzindo 3.500? Não, vamos produzir onde a gente está, 5.500. Então, esses que falam que precisam mais porque não saem do 3.000 e pouco, eu acho que são agricultores que deveriam procurar mais a tecnologia. Agora, qual o outro é, 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 grande trunfo que a gente pode ter? Que isso que eu quero, que eu tenho me dedicado agora. Nós temos hoje no Brasil uma área com pastagens que equivale a mais de 2 vezes toda a área com todas as culturas do Brasil, tá? Então, só que 60, 70% dessas áreas são degradadas. Então, a gente tem investido, de nossa parte, em recuperação dessas áreas com biológicos, os resultados têm sido fantásticos. O governo brasileiro também criou o programa agora de recuperação de pastagens degradadas, que fala na recuperação de 40 milhões de hectares, eu acho que até 2030, uma coisa assim. Então, o que que acontece? Recuperando essas áreas, nossos biológicos, por exemplo, mostram que nessa recuperação a gente consegue não só aumentar a produção de biomassa, como aumentar o teor de nutrientes dessa biomassa de pastagens. E daí isso significa não só mais comida para o gado, como comida de melhor qualidade.
Tendo mais comida para o gado, você pode o quê? Aumentar o número de cabeças por hectare, que hoje é muito baixo no Brasil, e pode liberar aí hoje a área cultivada, liberando essas pastagens, a gente pode duplicar, triplicar ou até quadruplicar a produção brasileira hoje de todas as culturas sem ter que derrubar uma árvore. Nós temos área que já está aberta, elas precisam ser recuperadas, que foram degradadas por um manejo horrível, tá? Mas a gente tem também tecnologia, precisa de investimento, mas a gente tem tecnologia comprovada que recupera muito e podemos liberar aí 40, 80 milhões até de hectares. Imagina, é muito mais do que é a área toda cultivada hoje com o Brasil, a gente pode dobrar com área já existente, sem ter que quebrar uma árvore. Pode dar trabalho, resistir, ter investimento, porque se você vai numa área de floresta, você já começa, né, cortando as árvores, já pega o dinheiro da árvore e tudo isso. Mas não é, tem que ver que a longo prazo isso vai trazer muito benefício para abrindo mercados que estão mostrando que a gente não está indo em áreas degradadas e tudo isso. É que não pode ser um imediatismo, entendeu? Então, não é. O ambiental, de jeito nenhum, limita a produção agrícola. O ambiental o que limita a produção agrícola são ideias de que o ambiental está limitando a produção agrícola. Não é como que se você pode ter 80 milhões de hectares, que equivale a toda a área cultivada hoje, você pode liberar o dobro, né, então, para a agricultura. Como que o ambiental está limitando? Não, o ambiental não quer que você vá lá numa área preservada, numa floresta, e vá derrubar para ir para a agricultura. Então, a gente tem que ter essa conscientização, porque essa conscientização vai abrir muitos mercados para a gente. E porque a gente merece manter essas áreas preservadas e principalmente porque a gente não precisa avançar nessas áreas que estão preservadas. Olha, que coisa interessante ouvir a doutora Mariângela falando sobre esses aspectos. Esse pessoal que costuma defender o agro, que o agro é pop, costuma ser contra a ciência, e justamente a ciência é a promotora do desenvolvimento agrícola no Brasil. A senhora que tem mais de 4 décadas de trabalho nessa área, é testemunha ocular de que o Brasil só é potência agrícola graças ao trabalho da Embrapa e dessas tecnologias que a senhora ajudou a desenvolver, como essa da questão da fixação do nitrogênio no solo. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, porque é importante que a gente ressalte para as pessoas o quanto isso foi fundamental para que o Brasil se tornasse a potência agrícola que ele é hoje. Sim, então, olha, por exemplo, como eu falei, vou dar só um exemplo lá da soja, de novo, porque eu sou da Embrapa Soja, né? Nós somos os maiores produtores e exportadores e eu garanto isso sem, sabe, sem nem titubear um segundo. Isso só é possível por causa da fixação biológica de nitrogênio e pelo trabalho que a gente desenvolve. Por quê? Porque a soja, o valor da soja está muito no alto teor de proteína que ela tem. Tanto que tem gente, é altíssimo teor dela, por isso que ela é transformada, grande parte da soja em alimentação para frango, porco, ou mesmo gado confinado, né? Então, às vezes eu acho engraçado que as pessoas falam, não sei por que cultiva tanta soja só para exportação. Não, nós consumimos a maior parte da soja que a gente produz, e daí fala assim, mas eu não como soja, e daí você fala, mas você come frango? Não, frango. Então você não está sabendo, mas você está comendo soja, tá? Você toma lactáceos. Começa a olhar no rótulo das coisinhas que você compra no supermercado, que você vai ver que você come muito, mas você come um porquinho de vez em quando. Então você está comendo soja direto, né? Porque a soja é a alimentação de animais, né? Confinados. Mas daí o que acontece? A gente tem essa limitação no país, que é um país agrícola, tá? E é o absurdo que a gente importa 85% de todos os fertilizantes químicos que a gente usa, tá?
Então, isso é um absurdo. Era 60%, desmantelaram as indústrias, passou a ser 85%, e a gente tem uma dependência enorme. Um dos fertilizantes mais caros é o nitrogênio, ele é o mais caro, o mais poluente, tá? Então, a gente paga em dólar por ele. Além disso, a eficiência de uso dos fertilizantes químicos é baixa. No caso do nitrogênio, raramente nas nossas condições é superior a 50%. O que quer dizer lá? Você compra $100 do fertilizante, paga essa fortuna e ainda perde 50, só vai aproveitar 50, tá? Então, e como eu falei, é o mais poluente, 1 quilo de nitrogênio fertilizante equivale a 10 quilos de equivalente de CO2. Ele é o mais poluente que existe. Então, no caso da soja, altamente rica em proteína, em tudo, a gente seria inviável economicamente. Mas existem algumas bactérias, porque aqui o ar que a gente respira é quase 80% N2, a molécula N2. E esses dois são duas moléculas, então, de nitrogênio, com uma ligação entre elas muito forte. Na indústria, para quebrar, a gente precisa de uma média de 6 barris de petróleo por tonelada de amônia, porque a pressão e altas temperaturas para quebrar essa ligação, tornar o nitrogênio disponível, fazer o fertilizante. E alguns micro-organismos, principalmente bactérias, tem uma enzima lá que evoluiu há bilhões de anos até, e ela consegue fazer a mesma coisa, quebrar essa tripla ligação. Só essas bactérias na natureza conseguem fazer isso. Ela quebra e faz o mesmo nitrogênio que é lá da indústria e dá esse nitrogênio para a planta. Um nitrogênio até mais eficiente de ser translocado para os grãos, tal, porque é um nitrogênio que veio da coevolução com a planta hospedeira. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos na seleção de bactérias, a maior capacidade possível de fazer esse processo que nós chamamos de fixação biológica do nitrogênio, transferindo o nitrogênio para a planta. E na soja também, eu falo, não é 1 ano, não é 2, não é 10, 4 décadas, trabalhando para ter as melhores bactérias, os melhores modos de aplicar essas bactérias, de como aplicar nas diversas situações que a gente tem, plantio direto, convencional, soja transgênica, não transgênica, e com isso a gente tem, né, a maior contribuição da fixação biológica do mundo, que é na cultura da soja. E temos também contribuições em outras culturas que a gente trabalha, milho, trigo, arroz, e as pastagens, conforme eu falei, que é o caso que eu quero terminar a minha carreira nisso. Interessantíssimo, até porque essa questão dos fertilizantes esteve muito em discussão quando começou a guerra da Ucrânia e surgiu a questão da importação dos fertilizantes russos, né, a retomada da fábrica aqui no Brasil e o próprio, como a senhora falou, desmantelamento das fábricas que a gente tinha que eram ligadas à Petrobras. O Brasil depende desse fertilizante químico. A gente teria condições de usar só o biológico, doutora? Não, no tipo de agricultura que a gente faz, na escala que a gente tem hoje, não. A gente realmente precisa dos fertilizantes sintéticos. Por quê? Porque é muita agricultura, é muita planta, a gente não tem ainda o conhecimento suficiente de biológicos para suprir todas as demandas. A gente tem uma super contribuição do nitrogênio, está agora com um produto que tem contribuição para o fósforo, estamos trabalhando no potássio, mas no caso do fósforo, do potássio, parcial, tá? O único processo que consegue 100% é esse da fixação biológica do nitrogênio com leguminosas, como soja, feijão, calpi e tal. A gente consegue fixação biológica parcial em grãos, em pastagens, né? E fósforo, potássio, a gente está trabalhando muito em solubilização
das fontes que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente não tem tecnologia para ser 100%, a gente precisa dos fertilizantes sintéticos. Por isso que é importante, existe o muito bem elaborado Plano Nacional de Fertilizantes, que inclusive a gente tem orgulho porque incluiu lá os micro-organismos, que a gente tem uma contribuição muito importante, mas precisamos diminuir essa dependência absurda que nós temos dos fertilizantes sintéticos, porque nós precisamos desses produtos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente continua conversando com a doutora Mariângela Hungria. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta. A gente continua nosso bate-papo aqui com a doutora Mariângela Hungria, brasileira laureada com o Prêmio Nobel da Agricultura pelas relevantes contribuições que ela teve para a produção de alimentos no mundo nos últimos 40 anos. Doutora Mariângela terminou o bloco passado falando da questão do uso de fertilizantes. Doutora, eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora, mudar um pouco da linha da nossa conversa. Nas entrevistas que a senhora concedeu depois do anúncio do prêmio, a gente notou em algumas respostas a senhora reforçando a questão da mulher. Nesse mesmo programa, quando a senhora assistir, a senhora vai ver que a gente entrevistou também uma outra pesquisadora, uma mulher, uma menina daqui de São José dos Campos, que faz uma pesquisa interessantíssima para tentar mitigar aí a questão dos riscos de acidentes ofídicos com cobras no Brasil. Como é que foi para a senhora trabalhar nesse meio agrícola nos últimos anos? Há um impedimento, há uma dificuldade maior de ser aceita, de ser ouvida por ser mulher? Olha, eu fui fazer agronomia, né? Que nem eu falei, metade da década de 1970, era um ambiente extremamente masculino, extremamente machista, e eu ainda era uma menina da cidade, entendeu? Eu não tinha tradição, não tinha fazenda, não tinha nada. Eu fui porque realmente eu queria muito ser cientista e produzir alimentos com micro-organismos, né? E então tinha o preconceito de ser mulher da cidade e falando de biológicos que não tinha futuro. Para piorar, ainda virei mãe na faculdade. Daí de mãe ainda tinha uma filha especial, né? Nossa, eu era o total improvável. E meus amigos falavam, ai, que pena, você é tão inteligente, jogou toda a sua vida fora, né? E daí isso não era fácil. E eu queria muito ir para a pesquisa e achava que na pesquisa deveria ser um ambiente mais culto, assim, não, com maior acesso à educação, que não tivesse tanto preconceito contra mulheres, mas não era, tinha muito preconceito, muito pela área que eu tinha escolhido, né, que achavam que não tinha futuro, e também por ser mulher. Eu tive muita sorte que a pessoa que me contratou, eu fui fazer doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a convite de uma mulher fabulosa que mudou a minha vida, a doutora Joana Dobereiner. Ela, inclusive, foi candidata a Prêmio Nobel de Química. Ela era uma mulher inteligentíssima, fabulosa, incrível, a maior cientista que eu conheci. E ela era da Embrapa, me convidou para fazer doutorado lá, e depois de 8 meses, ela me ofereceu, falou que queria que eu fosse contratada pela Embrapa. Eu fiquei assim, porque tinha uma fila de gente, né? Eu falei, nossa, mas doutora Joana, tem tanta gente, por que eu? Ela era bem assim, sabe? Não, porque é você, se não for você, não vai ser ninguém. Hoje, quando eu penso, sabe, o que eu devo a ela, porque eu não consegui nem estágio na faculdade. Eu trabalhava, né, porque eu tinha família, mas toda vez que eu ia pedir um estágio, me recusavam, sabe, porque é mãe, vai ter trabalho com criança. E a doutora Joana, ela viu em mim aquele amor profundo que eu tinha pela ciência. Ela deve ter achado que eu era uma pessoa
pessoa capaz. Ela não viu em mim que eu era mãe de duas filhas, de uma filha especial e morava a centenas de quilômetros de qualquer parente que pudesse me ajudar. Eu nunca vi a doutora Joana ter um preconceito contra alguém que tivesse maternidade ou qualquer problema. Então, eu sou extremamente grata a ela, não só por ter me ensinado ciência, como não ter sido mais uma pessoa que falou não para mim. Depois, eu posso falar que toda a minha carreira eu realmente sofri tipos de preconceito, mesmo na pesquisa, mas principalmente por ser mãe de uma filha especial, que muitas vezes eu tinha que falar, não, olha, eu não posso viajar, porque eu estou com esse problema. Agora está há uma época que eu tenho que me dedicar a isso, mas também as pessoas não veem que parte desse prêmio, eu acho que a maior parte desse prêmio foi por causa da minha filha especial. Por quê? Porque eu falava assim, não, eu não posso viajar tanto, eu adoraria ir, congressos no exterior que me convidam, mas não posso ir. Mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? E eu gosto muito de escrever, então eu falei, nossa, uma coisa que eu posso fazer tranquilo é escrever, vou escrever os artigos científicos, livros, folder para agricultor, eu vou me concentrar numa coisa que eu posso fazer nos tempos que eu não posso viajar. Eu viajei, sempre que eu podia, eu atendia aos pedidos. Mas e essa parte dos artigos científicos, hoje lá da minha área no Brasil de Ciências Agrárias, eu sou a top, a número 1, jamais imaginaria isso, eu sou a que mais tem o índice de publicação, o índice H, né? No Google Scholar já está H100, até eu fico sempre no ranking número 1, sou considerada lá em Stanford em 1%. Se não fosse a minha filha, se não fosse essa limitação, eu não estaria aí. Então, o que eu acho assim, pessoas que têm um problema na vida não podem considerar, isso aí vai limitar a minha carreira, minha produção. Não, porque todas as coisas exigem diferentes ações. Então você tem que pensar, bem, eu não posso fazer isso, mas o que, que eu posso fazer que daí eu vou me concentrar naquilo e de repente encontro um colega, que nem eu tenho um colega de trabalho maravilhoso, Marco Antônio Nogueira, que ele adora viajar, então ele assume muitas viagens para eu ter que viajar menos, mas daí eu me concentro em escrever as coisas do nosso grupo. E o interessante é que eu tive muito preconceito em relação, principalmente à minha filha deficiente, e uns 5 anos me pediram para falar da carreira pessoal e científica, e daí eu expus isso. E desde então eu passei a ser um porta-voz, porque a recepção foi tão incrível. Várias pessoas com filhos deficientes, com problema, passaram a escrever, falando, olha, eu achava que não ia dar certo, depois que eu vi que você que chegou onde chegou, você tinha esse problema, então estou me sentindo capaz de ir. E foi uma das experiências, tem sido uma das experiências mais incríveis da minha vida, esses e-mails, ou em palestra que eu comento alguma coisa, ver, tem gente que chega às lágrimas, abraçando, nossa, agora eu sei que eu vou poder porque você conseguiu. Então, eu acho isso muito importante. Qual é a comorbidade que a filha da senhora tem, por gentileza? Desculpa a pergunta. Ela tem deficiência mental múltipla, é um quadro meio misto, mas posso te falar que é meu super tesouro, que é a pessoa mais carinhosa do mundo. Eu acho que eu sou a pessoa mais amada do mundo, tá? Porque não tem uma filha que ama tanto, até me preocupa, né? E ela sempre foi uma inspiração, porque eu acho assim, quem tem um filho com necessidades especiais, sabe que se preocupa muito com o futuro, com o que vai deixar para o filho, como que vai deixar o filho, e como que vai deixar o filho inclui deixar um mundo melhor, sabe? Um mundo que aceite a diversidade, um mundo que seja ambientalmente melhor, sabe? Eu acho que a gente se preocupa muito com isso, então nós, pais de filhos especiais, temos um carinho especial por sustentabilidade agrícola também, tá? Eu tenho um filho autista e eu entendo um pouco do que a senhora está falando, é até inspirador. Muito obrigado pelas palavras que a senhora disse. Bom, e eu gostaria de entrar num outro assunto agora,
a senhora participa do projeto brasileiro da Space Farm Brasil, que está aí com o desafio de colocar o Brasil no projeto Artemis, buscando algum tipo de cultura, algum tipo de plantio que possa ser feito na estação lunar que está sendo projetada pelo projeto. Astronautas que devem ficar por longos períodos lá no espaço, então é necessário ter alguma maneira de produzir alimentos na Lua. Como é que a senhora vê esse projeto e qual é a capacidade do Brasil de desenvolver essa tecnologia hoje? Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar de duas coisas. Primeiro, eu participo do projeto, mas o ano passado até pedi, me dá uma licença, porque eu não estou conseguindo dar conta de tudo que eu tenho que dar, porque é muita pressão aqui, muita coisa. Mas o que eu acho importante esclarecer esse projeto, do qual a Embrapa participa? Eu vejo que tem opiniões muito divididas e que falam isso, é um absurdo gastar dinheiro isso, porque a gente tem que ver de plantar aqui na Terra e não ir para o espaço. Então, nesse ponto, eu quero esclarecer uma coisa, e que nem eu acho que vale muito a pena você convidar a Alessandra, uma das coordenadoras, uma pessoa excepcional, e para ela vir falar do projeto, mas eu só quero esclarecer uma coisa. Não é o fato de plantar na Lua, não tem ideia do conhecimento e das soluções para a agricultura na Terra que esse projeto pode ter. Por exemplo, foi agora foram colocadas sementes e a batata doce e o grão de bico para dar a voltinha no espaço. Não é que foi dar uma voltinha com as estrelas lá, acho que era Britney Spears lá, tal. Não, não é isso. Voltando, essas sementes vão ser analisadas, vão ver mutações. Por exemplo, você pode procurar mutações que vão permitir que a gente acelere muito o melhoramento de plantas, por exemplo, a tolerância à seca, que é um problema seríssimo. Então, tem todo o viés científico e de esperança de que a gente possa conseguir mutações que vão acelerar muito o programa de melhoramento de plantas também, micro-organismos estão indo, até eu estou mandando lá um micro-organismo para eles mandarem para o espaço. Então, não é isso de, vamos cultivar aqui, isso é desperdício de dinheiro. Não, pode evoluir muito a ciência. Então, é um equívoco quem dá a notícia errada, assim como é um equívoco da empresa. Que empresa privada vocês acham que teriam investido 4 décadas que investiram em pesquisa na minha área? Pode ter sido assim, não um grande investimento, porque não tinha recursos, mas eu tenho 4 décadas de apoio de uma empresa pública fazendo um trabalho que era considerado zero esquerda, que ninguém confiava, ela confiou e hoje dá só na soja 25 bilhões de dólares de economia para o país. Que empresa pública faria isso? Que empresa privada faria isso? Que empresa privada iria investir em pesquisa e tecnologia para ter hoje a coisa fantástica que nós temos de plantio direto no Brasil, entende? Que é o país que tem mais plantio direto, protegendo o solo, impedindo lixiviação de solo para rios, para açudes. Que empresa teria essa criatividade de criar um sistema integração lavoura-pecuária-floresta? Só que o quê? Também a gente vai na mídia, sai lá, Embrapa dá prejuízo. Por quê? Porque a gente não vê de nada, daí sai lá, Embrapa paga os salários e investe em pesquisa. Então, nós somos sempre na lista lá, aparece como empresa que dá prejuízo para o país. Nós temos um cálculo muito interessante que chama balanço social, tá? Que eu acho que desse ano deu que o real investido na Embrapa dá um retorno para o país de R$ 25. Então, isso deve ser considerado. Agora, tem muita gente que fala, a Embrapa tem que ser fechada, porque ela dá prejuízo para o país, porque ela fala também, a função da Embrapa é tipo, a partir do momento que o setor privado tem condições de assumir, ela cai fora, porque a gente tem tantos problemas que a gente tem que assumir, com
quadro cada vez maior. Imagina, lá em 1981, quando eu entrei na Embrapa, eram 10 mil e poucos funcionários, hoje nós somos 7 mil, e olha quanto que a agricultura expandiu. Nós aqui na Embrapa Soja, quando eu entrei, eram 5 milhões de hectares. Nós temos o mesmo número de pesquisadores para atender hoje 47 milhões de hectares. Então, a gente se desdobra, nós não somos ineficientes. Agora, quando o mercado consegue assumir uma coisa, a gente dá graças a Deus, que bom que foi, por exemplo, mas daí falam, tipo, a Embrapa tinha 80% do mercado de semente de soja, hoje não tem nem 5%. Ai, que bom que o mercado conseguiu, porque assim a gente consegue, a gente está super investido no soja baixo carbono, e várias tecnologias que precisa o setor público fazer. Então, é a defesa de esclarecimento à população. E isso fazem programas como o seu, sabe, que realmente tentam levar o conhecimento correto e não notícias sensacionalistas. Doutora Mariângela Hungria, foi uma honra poder entrevistar a senhora aqui. A gente vai seguir acompanhando a história da senhora. Estamos torcendo aqui, vamos acompanhar de longe a entrega do prêmio mais no final do ano. E a gente deseja sucesso nessa nova etapa da sua carreira que a senhora anunciou aqui, com a pesquisa relacionada ao desenvolvimento de pastagens que possam diminuir o volume de áreas para pastagens e aumentar o de agricultura. Muito obrigado mais uma vez e sucesso para a senhora, viu? Sucesso para vocês que transmitem as notícias corretas, certo? Muito obrigado. O Obrigada. programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CINDCT, nossas redes sociais estão aí na tela neste momento. O Brasil Consciência também está disponível na íntegra no canal da TVT. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.